O seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e, como sempre, eu tenho aqui comigo a nossa especialista virtual em negócios da Algartec, a Sara. Sara, esse é um dos últimos episódios do ano, hein? Já chegamos a dezembro. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Cássio. Eu adoro essa época, quando as festas de fim de ano vão se aproximando. Eu também adoro, viu, Sara? E é aquilo, né? Natal, Ano Novo são eventos presenciais, né? É verdade. Basta lembrar que no primeiro ano da pandemia foi um problema para muita gente porque elas não poderiam celebrar com familiares e amigos. Não, foi triste, né? E trazendo essa coisa do online versus físico, né? Mundo físico para os negócios, é legal pensar que ainda faz sentido ter loja física, né? Para muitos negócios faz muito sentido sim. Aliás, a empresa que nós convidamos vai poder falar bem disso porque ela tem cerca de 1.000 pontos físicos. Para a conversa de hoje eu tenho a honra de receber aqui o Matheus Girardi, que é CMO do Agibank, que é essa fintech brasileira aí que combina inovação digital com atendimento presencial em mais de 1.000 Smart Hubs pelo Brasil. E aí o foco é atender brasileiros, muitas vezes ignorados pelos grandes bancos e pelos bancos exclusivamente digitais. Matheus, prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente. Prazer é meu, Cássio. É muito bacana aí estar podendo participar desse podcast e poder trocar um pouco de ideia contigo. Legal, é isso aí. E pelo lado aqui da Algartec CX, conosco o Emerson Gaia, estreando aqui no nosso podcast. Gaia, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo aqui no Cast Experience. Legal, Cássio. Bom dia, Cássio. Bom dia, Matheus. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vai ser muito bacana poder compartilhar algumas experiências com vocês. É isso aí, vamos lá. Bom, Matheus, é interessante que assim, no setor bancário, né, o produto está muito comoditizado, né? Já houve um tempo em que a gente via grandes diferenças, né, de produto de um banco para o outro, mas é aquilo, todo mundo evolui e chega num ponto em que está todo mundo mais ou menos empatado ali. Claro que num altíssimo nível de competição, empatados por cima, né? Mas no fim o diferencial não está no produto, está muito mais no atendimento. E aí sim é uma briga boa, né? Como é que faz para se diferenciar no atendimento, já que todo mundo também, ou muita gente também está procurando atender bem? Bom, Cássio, acho que não é só no mercado financeiro, né? Acho que em quase que em todos os segmentos a gente tem visto que tudo é sobre a experiência do cliente, canal de distribuição, né? Então, acho que cada vez mais o cliente vem ganhando poder, né? Acho que e todo mundo vem se preocupando com isso de uma maneira muito contundente, né? E no mercado financeiro não é diferente, né? Acho que o grande desafio aqui, né, Cássio, é o foco, né? Então, é como que a gente quando trabalha principalmente com grandes segmentos de cliente, com grandes volumes de clientes, né? Como que você se especializa, né? Muito se fala de personalização da experiência, né? Mas na prática, grande parte dos clientes possuem comportamentos muito similares, né? E como você desenha o seu modelo de negócio, desenha os seus produtos e serviços para que sejam compatíveis com esse segmento que você quer dar mais foco, né? Aqui no Agibank a gente tem um grande desafio de oferecer uma experiência realmente diferenciada, né, para um segmento da população que muitas vezes está à margem, né? Eu digo que a gente tem hoje um grande foco em atender as pessoas que ganham até R$ 5.000 de renda, e a gente olha hoje, quando a gente olha na prateleira de opções que esses clientes possuem no Brasil, né, a gente tem os grandes bancos que você nem tem segmento se você ganha até 5.000 de rendas, né, que geralmente o fator crítico para segmentar um cliente, para ter um atendimento diferenciado, uma experiência diferenciada, geralmente é o fator renda. Então, você vê as agências desenhadas com plataformas de atendimento de acordo com se você é PF ou PJ e qual o tamanho da renda, né, qual a cor do seu cartão, né? E você vê uma lógica, né, também dos bancos puramente digitais,
que fizeram um belo trabalho, uma bela execução quando a gente pensa em acesso, né, e democratização de acesso a serviços financeiros, mas ocupa geralmente pessoas que são mais conectadas, que têm mais perfil digital, que têm uma necessidade de portfólio mais transacional, porque também são geralmente mais limitados em portfólio de produtos e serviços. Então a gente vê que tem um espaço no Brasil para ocupar, que é justamente esse foco nas pessoas que têm uma renda menor, né? Que estão geralmente nesse Brasil com S, que a gente costuma dizer, né? Não são os nativos digitais, não são os alta renda, né? Que são super ofertados, e que demandam, né, de uma especialização e de um desenho de experiência que consiga atender as necessidades dessas pessoas, né? Então é aqui que a gente se posiciona, né? A gente vem desenhando o nosso ecossistema e nossa plataforma para que a gente consiga entregar um atendimento diferenciado e completo, né? Para essas pessoas de menor renda, né? Então isso diz muito sobre o nosso DNA e eu acredito, Cássio, que esse é o grande segredo, né? A gente tem que, em algum momento da jornada, se especializar, dar profundidade, conhecer muito bem o cliente, e isso naturalmente, né, a partir daquilo que você deseja preservar, você escolhe o que você deixa de lado, né? Então, a gente vê que eu acho que vai ter cada vez mais espaço para companhias que consigam atender um segmento de maneira impecável, né? Isso vai, e no final, essa batalha da melhor experiência vai ter cada vez mais espaço nesses segmentos, né? Então, é um pouco de como a gente enxerga isso e um pouco do nosso approach aqui. Cara, eu quero ouvir o Gaia, mas só um comentário rápido aqui, Gaia. Eu adoro, é música pra mim quando alguém fala de estratégia pura, assim, na prática, né? Putz, assim, escolher um caminho e abrir mão dos outros. Cara, isso é lindo, né? Muito bom. E é Muito bom. difícil, né, Cássio? É difícil, porque, Pô, como porque diria se errar, como diria o filho do Jô Soares, né? Escolher é perder, né? Então, você é escolher isso. não É é Perfeito. isso. fácil, não é fácil. Tem muita discussão até você acertar o caminho, mas como nos esportes, né, a gente gosta que a gente é bom, né? Então, quando a gente começa a ficar bom em alguma coisa, né, a gente começa a É. gostar mais e isso vai também dando mais E segurança do começa a caminho. dominar o Quero ouvir o espaço ali, Gaia né? também. Eu diria o seguinte, Matheus, eu acho que é fantástico, né, ver as informações e o próprio institucional. Eu acho que você, como CMO, você tem feito um trabalho de divulgação das informações, dos números, e trazendo essa riqueza de detalhes em relação ao público-alvo, né? Isso mexe e promove bastante, né? E um dos pontos que chama muita atenção e que me chamou a atenção, estava até compartilhando nos bastidores, né? Falei, pô, o Agibank está inaugurando seu milésimo Smart Hubs e tem uma meta de chegar até 2.500 antes de 2030. Pô, fantástico, né? A gente vê que a instituição ela tem uma estratégia definida e aí fica uma pergunta, né? Que não tem como eu não fazer isso para você agora, né? Assim, existe assim, nesse processo de relação empresa-cliente, você entende que o Agibank ele valoriza mais, né, o atendimento pelo serviço prestado ou no perfil do cliente? Como é que você pode resumir isso para a gente? Qual é a relação do banco pelo atendimento ou pelo produto? Você acha que ele valoriza mais um ponto ou outro? Tudo isso está vinculado a uma estratégia de CX, né? Principalmente pelo fator de lá na frente, pensando também em alguns dados estatísticos, né, de ter esse cliente como um advogado da marca. Então, assim, como é que está essa estratégia de entender? Bom, o banco ele valoriza o atendimento pelo banco, mas também pelo produto. Como que essa... Eu tenho dificuldade, cara, de desassociar as coisas, né? Poderia ser, estou num podcast de CX, eu podia falar que eu dou mais atenção ao atendimento, ao cliente, né? Mas eu também digo que é muito difícil você sustentar o cliente no longo prazo se o teu produto, o teu transacional, o teu serviço não estiver bem adequado, até porque produtos financeiros são commodities, né? O serviço geralmente é o que é diferencial, e a gente e quando a gente pensa em relacionamento com serviços financeiros, antes de pensar numa experiência wow, você quer que seja seguro, você quer que seja resiliente, você quer que seja estável, né? Você quer que seja rápido, você quer que seja atômico, né? Que não tenha muita burocracia, né?
Então você tem expectativas antes de. Eu digo, se você for o UOL, nossa, eu tenho um atendimento com um sorriso no rosto, que as pessoas chamam pelo nome, que tem alto nível de atenção, o café tá quentinho na minha loja, a experiência é fluida, mas, puxa, em algum momento gera uma burocracia, ou eu tento usar e não funciona. Isso eu digo que ela é soberana, então é difícil desassociar um do outro. Acho que o que a gente tem que ter é uma orientação para a construção de produtos e serviços pensando no cliente, né? Então, isso gera para a gente. Vou pegar um exemplo, né? Recentemente, a gente estava aqui numa discussão com o time de produtos e design, né? Sobre contrastes, né? Então, a gente sabe, por exemplo, o público 50 a mais, ele tem um desafio de envelhecimento, né? Da íris, da capacidade de visão, né? E isso influencia na forma como a gente precisa pensar contraste nas plataformas digitais, né? E esse refino é importante para a gente conseguir, de fato, acolher e entregar uma experiência que seja rápida, satisfatória para os nossos clientes. Então, eu tenho que pensar em várias coisas, né? Eu tenho que pensar em contraste, eu tenho que pensar em tamanho de fonte, a minha URA precisa ser mais alta, né? Minha central de atendimento precisa ter um volumezinho a mais, né? Então, são coisas que quando você começa a dar um pouco mais de foco, são detalhes, né? Te permitem que os clientes vençam sozinhos em jornadas de auto atendimento, que tenham mais compreensão do que elas estão fazendo no dia a dia. Então, acho que é um pouco, é difícil de associar, tá? Acho que um complementa o outro, né? A descoberta das necessidades do cliente, muito vinculadas com o roadmap de produto e serviço, acho que ela é chovendo molhado, mas de fato é a complexidade de não fazer só pela epifania, né? Ouvir cliente e de fato considerar isso no centro da jornada de desenvolvimento de produto e serviço é fundamental, assim, Gaia. E, Matheus, você citou um ponto que eu achei fantástico e já me trouxe uma outra luz, né? Assim, dado até o posicionamento da instituição no mercado, né? E num momento que nós estamos passando por aquela questão da transformação digital, né? Incluindo, obviamente, o perfil do público desejado versus tecnologia. Você muito bem acabou de citar aí um exemplo brilhante, de repente tem que colocar a URA, assim, o volume da URA um pouquinho mais alto, até para poder atender aquele público e tal. E aí, assim, qual é a lógica por trás disso tudo para o banco continuar investindo no físico, em estruturas, né? Smart Hubs, né? Com essa meta gigantesca, tendo na retaguarda essa questão da tecnologia, assim, o que move isso? Assim, eu falo, não, eu vou continuar investindo no físico, que é importante para mim, para o perfil do público desejado, mas também eu não vou esquecer de fazer uma transformação digital de maneira eficiente, trazendo este mesmo público para poder ter um acesso mais ágil, em cima de uma metodologia ágil, alguma coisa do tipo. Você conseguiria nos dizer mais ou menos assim, qual que é a lógica disso tudo? Primeiro que é outra decisão que invoca um pouco do que o Cássio falou, né? Foco e bastante convicção, né? E acho que os negócios são um pouco pautados por isso, né? Se a gente pensa no empreendedorismo como todo, você tem que ter algumas convicções, né? E quando a gente olha para 10 anos, 15 anos, qual que é o futuro do varejo? Poxa vida, eu realmente não saberia dizer. Se eu falasse aqui, eu estaria. Se eu tentar fazer uma previsão de qual será o futuro do varejo, eu realmente não sei, né? Mas eu vou para movimentos mais. Por que a Amazon ainda compra supermercado? Por que a Apple ainda abre loja? Né? Poxa, produtos que geralmente a base é super digital, né? Você tem capacidade de distribuição, você obrigatoriamente é mais eficiente numa lógica de distribuição centralizada, né? Por que abre loja? Por que essas big techs ainda seguem investindo em varejo, né? Eu me faço essa pergunta, falo, poxa, e aí quando eu visito, né? Eu vou dar o exemplo de uma outra empresa, depois eu vou falar do Agibank, tá? Aí eu visito, eu estava em Chicago há um ano atrás, eu estava 2 meses atrás também, mas há um ano atrás eu fui na loja da Apple, né? Trocar meu iPhone. E eu fiquei refletindo sobre essa experiência, né? Eu podia ter trocado o iPhone no Brasil, claro que todo brasileiro vai para os Estados Unidos e quer trocar iPhone porque é mais barato, né? Mas eu fiquei refletindo, né? Eu fui lá trocar o meu iPhone, Gaia, e eu saí de lá com 14 itens. Aí eu já fiz essa pergunta para muitas pessoas, por que a Apple abre loja? A Apple tem 500 lojas próprias, né? Não estou nem falando da iPlace, das franquias Apple ao longo
ao redor do mundo, mas estou falando das lojas Apple. E a maioria das pessoas, porque é branding. Eu falei, cara, a Apple é mais conhecida que o Papa. Porque no Oriente e Emirados Árabes ninguém dá muita bola pro Papa, né? Se ela é muito, ela não muda nada ela abrir um perímetro, né? Então, branding, será que é branding? Porque as pessoas podem tocar. Eu falei, pô, produtos da Apple você tem acesso a qualquer momento, alguém sempre tem um Apple. Também não é imediatismo. Quando a gente pensa no Brasil continental, a logística do imediatismo até pode ser verdade, mas nos Estados Unidos e Europa é a logística de um dia. Não é imediatismo, né? E aí, cara, reflexão, né? Eu tava com um vendedor que era o Andy, né? E eu conto essa história até aqui no onboarding dos novos colaboradores, né? Eu acho bem que todos, e a Apple é uma inspiração também pra gente. Hoje, 100% dos nossos colaboradores que a gente contrata em toda a nossa rede, em todo o Brasil, eles vêm para cá e participam de um bootcamp uma semana inteira aqui de treinamento, né? Porque a gente acredita muito nessa realmente compreensão profunda dos produtos, serviços, cultura, alinhamento de missões. E a Apple faz isso em 15 dias no Vale do Silício, tá? Então ela traz também, ela tem um Apple Genius Bootcamp, que é uma experiência bem bacana. E aí eu conversando com o Andy era um vendedor incrível, assim, né? Mas ele não é vendedor, ele é um Apple Genius, né? Ele não tratam esse nome. Eu gosto do orgulho do vendedor, né? Mas eles não tratam com esse nome. E o Andy foi me perguntando coisas. Você veio aqui trocar o iPhone? Vim trocar o iPhone. Daí ele olhou assim para mim, cara, o que você está fazendo em Chicago? Falei, pô, vim para um evento, palestrar num evento aqui, apresentar um case. A gente brasileiro já quer mostrar que a gente está um pouco a gente está bem, né? A gente é um brasileiro que está bem sucedido, né? Você começa a falar mais, né? O público clássico, né? Está nos Estados Unidos sozinho, não tem com quem conversar, achou um cara que quer conversar com você, você fala bastante. Aí eu fui conversando com ele, resumo da história, Gaia. Ele de cara fez um upgrade e falou: pô, acho que você é grande, você viaja bastante? Me perguntou, eu viajo bastante. Pô, você faz quantas viagens internacionais? Faço tantas. Sou diretor comercial também. Pô, então para você é bacana você ter um iPhone Pro, né? Que é maior, a bateria dura mais. Pô, já fez um upgrade. Aí o upgrade, a minha capinha já não servia. Aí eu precisei comprar uma nova capinha. Aí perguntou se eu tinha filhos, foi pro iPad. Eu vou fazer um long story short para não ocupar o podcast inteiro, porque essa história eu adoro, né? Mas eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse trocado meu iPhone na Fast Shop ou num site qualquer, eu teria comprado só o iPhone. Eu comprei carregador de indução, eu comprei o power bank da Apple, eu troquei meu Apple Watch. E aí eu fiquei a reflexão. Todos os tiradores de pedido vão acabar com o IA. Todas as funções que tiram pedido serão exterminadas com inteligência artificial. Mas essa capacidade de gerar demanda e eu vou falar até um pouco de coerção também, porque a gente fica com. Eu tenho bem menos receio de clicar num botão não do que dizer não para o Gaio ou para o Cássio aqui. Eu vou pensar mais, eu pondero mais. Posso ser um cara ultra convicto das minhas decisões e vou dizer não. Então, aquilo eu fiquei muito na cabeça. Pô, então eu tenho uma capacidade de cross-selling e de LTV maior quando consigo encostar essas duas coisas, né? Uma pessoa preparada com um cliente com uma necessidade. Então eu fico refletindo muito É meio sobre que a relação especialista e produto, né, Matheus? e a capacidade de gerar interações. Eu não sei qual é o futuro do varejo, mas eu acho que as relações elas não vão acabar por completo. Eu tenho filho pequeno que já interage por linguagem natural com a Alexa, mas eu acho que vai ter uma transformação. Em algum momento a gente vai, pô, mas acho que não é tanto aqui também. Acho que a gente precisa. Eu tenho preocupações, né? A gente está muito dentro desse buzz e dessa discussão de AI. A gente vem pensando muito nisso, mas são coisas que a gente reflete muito. Então, eu não vou falar muito de futuro, mas vou falar de presente, então, né? Então, por que a gente abre loja? Tem várias nuances, né? Acho que a nuance número um é que ela tem se provado um canal que gera maior vinculação, que gera maior cross-selling, né? A gente tem um outro ponto que é presença de marca, né? Então, a expansão como um mecanismo de branding também ela é importante. A gente nasce na cidade. Se você fazer aquele dilema do investimento em marketing, né? Quanto menor o seu segmento, maior o teu custo por mil, né? Então a gente inaugurou nossa loja 1000 em São Pedro, interior de São Paulo. Pô, para as pessoas, os 40 mil habitantes de São Pedro me conhecer, meu custo por mil seria infinito. Porque quanto menor o seu segmento, maior o seu custo por mil. Quanto mais broad o seu segmento, menor o teu custo por mil. Então também é o real estate como um agente de branding e awareness, né?
Quando eu penso agora no cliente, né? O meu cliente consegue fazer todas as jornadas sozinho? Uma parte sim, uma parte não. Então, eu acredito muito na diversificação de canais. Então, é, eu quero extrair o máximo de possibilidades em todos os canais, encontrar o cliente onde ele está, mas o meu advisor, o meu consultor nos meus Smart Hubs e nas minhas lojas, né? A gente consegue gerar essa empatia. E eu vou falar de cliente 50 a mais, né? A gente fala ou de economia prateada ou terceira idade. Sabe qual é o maior desafio? Sabe qual é o maior problema da terceira idade, Gaia? Solidão. As pessoas falam, é grana, tem todos os problemas sociais de um Brasil gigantesco, mas eu vejo, toda vez que eu visito toda semana, né? As pessoas gostam de conversar, cara. Eu Eu vi esses. acrescentaria um ponto para acho que para incrementar essa brilhante resposta e esse comentário que você está fazendo, que é um negócio chamado eu preciso de um porta-voz, preciso de alguém que me dê atenção. Atenção, né? Que é o que o perfil desse público busca, principalmente para empresas ou instituições como a Agibank, que têm uma estratégia de preservar o físico, né? E incrementar, não deixar de investir no digital, né? Que é um caminho, segundo o Gartner e tal, é um caminho até sem volta. Mas eu acho assim fantástico quando a gente consegue discutir, né, com especialistas como é o teu perfil, né, que é um entusiasta por isso, na parte de estratégia, de envolver o cliente, de ouvir o cliente, pegar a dor dele. E aí, eu só queria fazer mais uma perguntinha antes de passar a palavra para o Cássio, mas é que eu não tenho como, acho que foi até uma das nossas conversas, e é interessante para o nosso público aqui também ouvir essa experiência que você teve. Você é um especialista em imersões de atendimento, né? Você já fez algumas, eu me recordo que você contou uma da Disney, né? E CMO Program Kellogg, né? Queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, né, dessas imersões, o que que você trouxe de interessante para o teu mundo atual, dentro dessa instituição, baseado nessa experiência fantástica que você teve no mundo Disney. Mas, ô, Gaia, antes eu acho que tem ainda É. mais nuances para a gente explorar do físico. E aí depois eu entro, Tá porque bom. eu vou simplificar bem essa experiência. Depois você Hum, vai ter, porque no final fala-se muito e no tá, final volta para o cliente no centro. Mas depois legal. a Tá gente bom. fala disso, né? Joia. Então, Tá. voltando pro tema ainda para outra pergunta, que eu acho que é importante, a gente falou, né, do branding, de fato atender esse cliente na essência. Eu acho que o futuro do varejo, Guy, ele também não vai permitir o varejo atual, né? Quantas varejos a gente frequenta que é tirador de pedido, né, Guy? Que é o você entra para comprar uma geladeira, não vou falar nomes aqui, né? Mas o cara já tá cansado, te atende de uma forma assim, sem nenhuma energia, não tem essa Ou às vezes é até pior, te afugenta, Matheus. afugenta, é isso. Você entra na loja, só quero dar uma olhada, cara, já vem aquele cara pegajoso aqui, né? Então, assim, tem esse balance, Cássio, também que assim, eu só acredito no futuro do varejo nosso e expansão, um varejo redefinido, que é um varejo com energia, astral, que, cara, realmente tem vendedores lá dentro. E vendedores não é o cara pegajoso, chato, né, Cássio? Não é um oferecedor em contumaz, mas é um cara que consegue estabelecer diálogo com Consultor, né? O pergunta, cara que vai te ajudar, entender, né? que te ajuda. E a gente mesmo, né? Eu particularmente, eu construo estratégia melhor com o meu time junto do que individualmente. E as pessoas também tomam decisões, às vezes, melhor colaborando com a outra do que individualmente. E decisão financeira, ela nunca é simples, né? Porque hoje, o nosso conceito de trazer um cliente com principalidade é um cliente que traz o salário para cá. Hoje a gente é o sétimo maior pagador de salários do INSS no Brasil, né? Isso é o conceito para a gente de relacionamento, né? Para esse público até 5 mil de renda, onde tem cash flow, é onde o cliente tem principalidade, tem os seus produtos, serviços, seu transacional. Então, é por aí que passa um pouco a nossa decisão de seguir expandindo, Guy, assim, Brasil é um welfare state, tem muitos micromunicípios, até se a gente fosse pensar numa reforma constitucional, né, tem muitos municípios que nem faria sentido existir pela sua dimensão, quantidade, o custo da máquina pública, ela
exorbitante perto da capacidade de geração de PIB daquelas cidades, mas o Brasil é gigante, mais de 5 mil municípios, então a gente quer muito estar presente, cumprir esse espaço em branco, né? Que nem os digitais ocupam 100% e os bancões não fazem questão, mas eu digo que é pelo modelo de negócio, né? Então, tem muitas nuances, Gaí, é o atendimento, é o cross-selling, é a marca, é a aquisição, mas precisa ser esse varejo diferente, né? Então, Antes da gente pular aí, eu queria ouvir, Matheus, essa tua imersão em Disney, né, Kellogg's e tudo mais, mas ainda no que você está falando, né, esse crescimento gera um desafio cada vez maior, né, meio, perdoe pela referência pobre aqui, mas é meio a tia do Homem-Aranha lá, né, quanto mais poder, mais responsabilidade, né, é, assim, você vai crescendo, a base, né, de um banco vai crescendo, ainda mais que vocês estão num segmento em que, infelizmente, nunca vai faltar gente no Brasil, né, Matheus, que é essa turma que não é atendida pelos bancões, né? Eu já ouvi muitos varejistas falando isso, cara, vende para classe média, ou como você quiser chamar, classe C, classe D, porque esse nunca vai faltar no Brasil, né? Então é um jogo de volume, né, o que vocês vão ter sempre. E à medida que o volume aumenta, pô, é mais difícil manter o nível de atendimento, né, Matheus? Uma coisa é a Apple, não estou tirando o mérito, mas quantas pessoas vão lá na Apple? Você foi em Chicago, eu tive a mesmíssima experiência em Washington, que é no meio de uma praça, ali é um monumento, um prédio histórico. Não dá vontade de sair de lá, mesmo que você não compre nada, você fica passeando, tem fila para entrar, né? E aí, mas eles estão ali num produto premium, né? Então, pô, você vai trabalhar com volume ali, sempre num crescimento menos exponencial. Cara, vocês não. Vocês vão ter ali um crescimento de volume exponencial. Como é que faz para manter o nível de atendimento quando a coisa estoura? Na verdade, você tem que se preparar para a escala, né, Cássio? Se preparar para a escala, basicamente, é tudo sobre simplificação e automação, né? Então, quando a gente pensa em alçadas, né, eu tenho que ter capacidade de resolução na primeira iteração. A gente tem muito esse tema da digitalização, porque a gente sabe que isso também é bom para o cliente, é conveniente, né, para o cliente se digitalizar, mas ao mesmo tempo é o que nos permite ter escala, né, Cássio? O autosserviço, o autoatendimento, ele é fundamental. Então, investir, se eu tiver que treinar 3 vezes para que um dia ele consiga fazer toda a jornada por conta, vale a pena. Porque senão um dia humanos são finitos, né? Então, humanos e varejo é finito, né? Capacidade de atender força de trabalho multiplicado pela quantidade de horas, multiplicado pelo tempo médio das suas jornadas, né? Então, esse é o teu N de capacidade de atendimento, né? Quando você está crescendo, você sempre tem mais capacidade do que o seu tamanho de base. E a gente vem se preparando, né, Cássio? A gente quer ser top 3, top 5 bancos de relacionamento nesse segmento, e isso naturalmente vai gerar a mesma pressão que gerou no passado em outras instituições financeiras, né? As filas vão ser desafios, a capacidade de atendimento vai ser um desafio. O que muda, né? A gente tem muito foco em atender esse cliente, tem muito foco nessa persona, né? E a gente está se preparando, Cássio, tanto do ponto de vista de automação, quanto em enxugar processo. Então, a gente tem uma obsessão aqui por simplificar processo, arrancar processo. Então, hoje, um cliente do Agibank abre uma conta, atrasa o seu salário, acessa um cartão, contrata um crédito em 10 minutos, né, meu? Não tem nenhum papel, não tem nenhum, assim, não tem a esteira, hoje 98% da aprovação automática. Então, assim, essas são coisas que te permitem ter escala, né? Hoje 100% do portfólio tem recorrência e tem contratação dos canais digitais. Para esse segmento, pessoal, não é comum isso, tá? Todo mundo tem muito portfólio, tem bancos que têm ainda mais funcionalidades no aplicativo, mas para esses produtos que a gente comercializa para esse segmento, não tem. Você vai ver, o cartão benefício, cartão consignado, a experiência de refinanciamento consignado, não tem nos canais de grandes bancos, muitas vezes, né? Então, essa combinação de simplificação e obsessão por processo e automação e recorrência nos canais digitais é a receita que a gente vem utilizando. E tudo isso agora, né, a gente vem também se aprofundando muito no tema de AI, né? Então, a gente está construindo nossos primeiros agentes, né, de AI para atendimento, e a gente acredita muito nesse futuro também
É porque hoje 80% que entram em contato com a gente são informações simples, transações simples, né? Que é um humano gerando um script. Então, eu acho que vai ter realmente uma ruptura, né? Todo mundo que está executando uma tarefa que é mais scriptada será disruptado, né? Então, acho que tem um trabalho importante de ganho de escala aqui nesse sentido, quando a gente pensa em capacidade de atender. E, por outro lado, quem está trabalhando com atividades mais sofisticadas, de negociação, relacionamento ou atividades de alto atrito, pô, a gente vem tendo experiências incríveis aqui com copiloto, né? Copiloto que acelera a tabulação, que acelera a indicação de termo que resolve o cliente. Então, esses copilotos também a gente vai. É a gente, né? Vocês aqui já devem usar ChatGPT no dia a dia e dar uma mão na roda. Já não vivo sem, Matheus. Se Então, tirarem do Não ar, eu não vivemos sei sem. mais como trabalha. então, assim, acho que isso também vai permear, vai percolar a organização como um todo. Isso também gera mais capacidade. Teu N produtivo aumenta, né? Então, é um pouco como a gente encara, não tem como fugir da simplificação de processo, né? Da transferência de alçada, né? Da gente realmente ter processos de segurança para cada vez ter mais alçada, Cássio. E AI, né? Então, assim, automação, simplificação e AI. Esse é o tripé que a gente acredita e aposta muito para que a gente tenha eficiência a longo prazo, né? Porque eu digo, tudo isso que eu estou falando agora vai se materializar e se provar ano após ano, né? Conforme vai empilhando a base, você não cresce o custo na mesma escala, você cresce só a base, esse jacaré de eficiência tem que conseguir, né? A boca do jacaré tem que abrir, né? Então, eu acho que esse é por onde a gente percola hoje a nossa estratégia para seguir ganhando eficiência e sem perder qualidade. Muito bom mesmo. Bom, eu acho que é isso, né? No aspecto de estratégia, no aspecto de anseio, de olhar um pouco para o mercado, para o perfil, acho que você resumiu bastante, principalmente as experiências, as estratégias do Agibank, né? Acho que agora acaba aí, né? Compartilhar um pouquinho daquela imersão que você falou, que a gente Deixa eu. tá curioso aqui para saber como é que você. Tu sabe que eu Tô sou. curioso também. Eu gosto de viver essas imersões, Aham, mas eu digo que a gente acaba vivendo muito viés de confirmação, né? Porque tudo que a gente falou aqui é o que quando a gente pensa o mais recente que eu fiz, que é um programa de 2 anos, que é o CMO Program, que eu acabei de concluí-lo, né? Pô, eu legal. tinha um sonho de estudar na maior universidade de marketing. Eu assumi como CMO recente. E meu background, Gaia, eu sou tech, né? Eu vim da área de tecnologia, É eu mesmo, 5 anos em produto. E que agora legal. eu assumi o maior desafio da minha vida, que é tocar o varejo, marketing, CRM. Então, eu tenho um perfil não tradicional do CMO, assim, né? Então, eu vim de outras. Eu sou muito mais um cara de API, DRE do que um cara de marqueteiro, né? Não era muito a minha essência. Então, fui buscar, né? Fazer um curso, né? Uma imersão executiva na universidade, pô, que é o Kotler, é o pai de Kellogg lá, né? Então, o pai do marketing. Ele é professor lá, inclusive, de uma das disciplinas. E é um cara que se refundou, né? Tem muita inspiração, porque ele acabou de matar o marketing 4.0 com outro marketing. Ele foi o cara do preço, praça, produto, promoção. Ele tem feito isso há Ele 40 anos, refunda. né? E é incrível a capacidade dele de se refundar. Você chegou a ter aula com ele, não? Chegou a Tive ver ele na lá? verdade, um painel de 50 minutos com ele em Kellogg. Ele tá Putz, que bem, fantástico, cara. ele tá bem velhinho já, mas assim, tá lúcido, é incrível, né? Então, e todos os professores que dão esse curso são adjuntos e trabalharam em todos os projetos de pesquisa nos últimos 30 anos. Então, todos os professores têm no mínimo 40 anos de Kellogg, né? Então, trabalharam muito tempo com ele. Então, foi uma experiência bem bacana e o último módulo que eu fiz foi uma imersão em branding. Mas tudo no final se traduz quando a gente pensa em marca, quando a gente pensa em cliente, quando a gente pensa em marca, é muito difícil a gente traduzir para fora algo que não é, na essência, bem determinado, né? Então, se é verdade dentro, é fácil de promover para fora. Se é mentira dentro, é difícil de promover para fora, né? E o grande desafio, né, do CMOs antigamente a gente via muito a visão do trade marketing, né, do marqueteiro meio o cara das grandes campanhas, o publicitário das grandes ideias, né, do que roda grandes campanhas que percolam, dão certo ou dão errado, que geram polêmica. Isso tem ocupado menos espaço na agenda quando a gente pensa marketing e muito É, mais é, em orientação ao cliente, em o marqueteiro pensar antes do produto, pensar em como distribui, como o cliente vai usá-lo, né?
Entra cada vez mais um approach da centralidade no cliente, conhecer quem é o seu cliente, qual é a tua proposta de valor, e proposta de valor não é a boostagem do isso agrega valor ou não, né? Mas por que ele te escolhe, né? E embaixo disso, né? Por que você é melhor que o seu concorrente, né? Então, basicamente, volta para um viés que é muita centralidade no cliente, né? Então, acho que esse foi um aprendizado muito bacana, que a gente constrói cadeia de valor, mas não compara tanto com o concorrente ou um outro tema, né? Detalhes importam muito, né? Então, quando a gente já mixando um pouco com Disney, né? Disney eu fiz uma imersão nos parques lá na Flórida. Não era para brincar, não, era uma imersão behind the scenes, né? Mas que era para design de serviços, né? E era incrível como a Disney ela era obcecada por detalhes. E mais do que isso, todos os processos tinham intencionalidade, né? Então, assim, a pessoa que está na porta do parque, né, quando ele está sem fluxo, ele tem no protocolo de atendimento dele bater fotos de pessoas que estão em duas pessoas que querem tirar foto junto na frente do Mickey. Ele se oferece, não é porque eu espero que o Cássio tenha essa, nossa, como o Cássio vai ser o funcionário do mês e o Cássio vai se oferecer para tirar essa foto. Não, isso é um protocolo. Se tem fluxo, se não tem, ande ali e se mostre disponível para tirar fotos de turistas e pessoas que estão visitando o parque pela primeira vez. Tudo tem intenção, tudo tem penso. Então, as coisas acontecem como orquestra, mas esses detalhes são muito importantes, né? Então, acho que centralidade no cliente, acho que é um super aprendizado. Depois, a orientação e obsessão por detalhes. Posso te contar uma história antes de você pular para o próximo? Só para exemplificar o que você está falando. Eu fui... eu cheguei a seguir na Disney quando eu estava na faculdade. Você conhece uns muito mais 10 anos atrás eu fui... então eu fui correr uma prova, fui correr o desafio lá, agora era do Pateta, já mudou pro Dunga. Assim, pra quem não é da corrida, você corre a meia maratona no sábado, a maratona no domingo. Correu a maratona no sábado, ganha a medalha do Pato Donald, a maratona no domingo você ganha a medalha do Mickey, e você correr as duas, você ganha do Pateta. Né? Eu fui fazer isso lá. E é legal que eu já tava mais adulto, já era do marketing e tal. E aí, eu lendo, sabendo disso que você acabou de contar, eu falei, eu vou testar. Minha mulher não aguentava mais. Assim, falou, cara, eu vou achar um cara que vai falhar. Então eu ficava perguntando pro cara da pipoca onde era o banheiro. E ele sabia. Assim, aí chegou uma hora, eu vi o garoto limpando o cocô do cavalo, que o cavalo passa na parada. O garoto lá com as duas mãos ocupadas, né, com a vassoura lá e o equipamento ali para recolher o cocô do cavalo. E eu perguntei que horas que era um show, eu sabia que horas era, eu só queria que ele não tivesse a resposta. E tirou a programação do bolso. Eu falei, agora eu desisto. Agora chega. Desisto. Então, desculpa, eu te interrompi só para contar essa experiência. Você ia pro próximo item aí. Não, é que esse do detalhes bem marcou. E tem vários, eu tô dando um exemplo, tá? Mas tem vários. Tem do serviço de limpeza, do não deixar pingo no chão. Assim. É incrível, cara. É uma indústria da experiência. Então, assim, eu digo, é um grande desafio replicá-la, mas é uma super inspiração, né? Eu fiz esse faz um pouco mais de tempo, então eu tô com a memória um pouco mais apagada. Outra é sobre padronização, né? A gente às vezes esquece, a gente vive em ambientes mais entrópicos e a gente esquece um pouco de construir alguns padrões, né? Então, o conceito de qualidade para algumas jornadas, ela é indiscutível. Então, assim, eu tô ligando na central para minha fatura, qualidade é velocidade, não é encheção de linguiça, né? Então, você precisa ter bastante clareza, né? Então, acho que essa centralidade no cliente, essa obsessão por detalhes, que tem até aquele livro, né? O Only Paranoid Survive, né? Então, assim, quem trabalha com CX, quem trabalha, se não for meio paranoico em usar a experiência e de fato você sabe que você tem uma capacidade finita de resolver problemas, mas essa condição clara, né, de deixar sempre muito claro quais são as maiores dores do teu cliente, quais são as jornadas mais importantes, quais são os pontos de maior atrito, e isso ser percolar de fato a empresa é muito importante, né? E a Disney tem, né? Acho que tudo isso só funciona, né? Assim, a gente tem visão do cliente, se tem orientado a detalhes, se preocupa com padronização. Uma outra coisa que é incrível é o engajamento de colaborador. Aí o Cássio pode até falar mais que eu, né? Mas assim, como que garante esse senso de pertencimento, esse senso de engajamento, que ao mesmo tempo que eles têm uma orquestra muito bem desenhada, foi o que o Cássio falou, né? Se você testar pessoas que não são anfitriões daquela área do parque, ou que não são
as pessoas que têm aquela especialidade, né? O caso do cara que tá varrendo e se vê uma criança chorando, perdendo o boneco, ele tem autonomia para ir lá e resolver esse problema. Então, isso gera um senso de pertencimento, que aí eu confesso que em 2 dias de imersão você não aprende isso, né? Mas é algo que também encanta muito, assim, né? Então, é um pouco do que eu trago, né? E no final parece reafirma muito das coisas, né? E é que nem dieta e exercício, pessoal. A gente sabe o que faz bem para nossa vida, a gente sabe o que faz mal, difícil é a execução, né? Então, quando a gente vai nessas imersões, a gente reafirma e reaviva um pouco desses conceitos. E o Brasil é cheio de oportunidades de melhoria de experiência, né? A gente é um povo, a gente costuma dizer, né? No Agibank aqui a gente gosta de trazer os clientes da fila à frente, né? Então, assim, a gente é cliente da baixa renda no Brasil, né? Ele é um cara que vive de fila, é fila no supermercado, fila na lotérica, é fila no banco. Então, assim, fila é um comportamento de baixa performance, né? De baixa escala, de baixa coesão no fluxo, né? Todo fluxo que ele tem gargalos, ele gera fila, né? Então, o gargalo, se a gente olhar na visão mais processualizada, a fila, ela é o reflexo de um processo com gargalos, né? Então, é bastante inspirador. Quando a gente pensa em experiência do cliente, né, Guy e Cássio, a gente tem poucas empresas que a gente pode, eu pelo menos que vem na minha cabeça, que são realmente lembradas por uma experiência diferenciada. E eu volto dessas imersões sempre com esse grande desafio, né? Eu quero um dia que outras pessoas e os meus clientes estejam pensando quais são as empresas que oferecem um atendimento muito diferenciado. E eu quero que o Agibank seja um dia um case disso, né? Então, que a gente consiga construir de fato essa empresa e com resultado também, porque eu não tenho uma visão romântica que é só experiência e perde no econômico, porque eu acredito de verdade que cliente bem atendido gera LTV maior, gera maior cross-selling, e isso gera também um PNL sustentável. Então, é um pouco da nossa missão, né? Oferecer o melhor banco de relacionamento para quem ganha até 5 mil de renda no Brasil, para o Brasil de verdade, popular. Essa é a minha missão e é um pouco... A gente sempre volta inspirado dessas imersões. Sensacional, Muito legal bom. poder aplicar Muito isso bom. aí. Muito bom. Matheus, puxa, que papo delicioso. A gente já tinha gravado uma vez um podcast em outra circunstância que foi muito legal. E não me surpreende, mas continua me encantando aí conversar com você. Então, putz, cara, muito, muito obrigado pela gentileza de bater esse papo com a gente hoje. Poxa, eu que agradeço o espaço aí, Cássio, Gaia. Pô, também o papo fica bom com bons parceiros, né? Então, Obrigado. agradeço o espaço, a oportunidade de a gente conversar um pouco do que a gente vem fazendo no Agibank. Tenho bastante orgulho e bastante convicção que é só o começo, né? O que a gente vem fazendo também, a gente só está num porta-retrato, que a gente tem pela frente, que é muito bacana e é sempre legal quando a gente consegue trocar essa ideia. Então, obrigado pelo espaço aí, obrigado pela audiência aí que ficou até o final aí. Sensacional. Muito obrigado, Gaia. Obrigado Imagina, também aí por eu que agradeço. seu tempo. Agradeço muito aí a oportunidade de poder interagir com grandes especialistas. Matheus com as experiências dele, Cássio, como sempre, brilhante. Obrigado, fico aqui sempre à disposição para a gente poder interagir mais e fazer mais com bastante conteúdo. Isso é muito legal, trocando experiência. Vamos chegando então ao final do episódio de hoje aí, com a ótima participação do Matheus Girardi e do Emerson Gaia. E Sara, qual parte você mais curtiu aí, hein? Foi muito legal ouvir a experiência do Matheus na Apple de Chicago. É uma história que eu vou levar comigo. Eu também adorei, viu? É sempre legal falar de Customer Experience usando algumas marcas que são referência, né, nesse contexto, nessa prática do CX, né? É isso aí, então. O Matheus Girardi, do Agibank, e o Emerson Gaia, aqui da Algartec CX, junto com a Sara, já trouxeram aí bastante conhecimento, muitos insights sobre CX. Então, fica o convite para você deixar 5 estrelinhas no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma de Customer Experience. Obrigado e até a próxima, hein?